Fala, meus gafanhotos, aqui quem tá falando é o Full India, eu vou ser Mangaka. E hoje eu vou estar ensinando como fazer o Genjutsu de Kinetsu no Yaiba. Então, se interesse nesse vídeo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vamos para o vídeo. E eu, para começar o Genjutsu, fiz o clássico da bola, centralização, direto, total, pá. E aí eu fui fazendo algumas coisas, detalhes da mão mesmo, eu fiz bem esse quadriculado para poder facilitar na hora de detalhar. Fiz aqueles traços, seria mais ou menos a linha dos dedos. E fui fazendo alguns outros detalhes aleatórios dentro do desenho e outras coisas também. E também fiz aquele clássico que eu ensinei em alguns vídeos atrás, que é para centralizar o desenho, que é basicamente as linhas paralelas. Como o personagem do desenho está meio de lado, eu fiz uma linha paralela no centro do rosto do personagem e outra mais ou menos ao meio da cabeça do personagem. Depois que eu centralizei, eu fiz outro para poder centralizar o olho, a boca e o nariz, que é basicamente a distância entre um olho e outro. A maioria das pessoas no YouTube ensinam que a distância entre um olho e outro é um olho, ou seja, um olho. Tá totalmente errado. Totalmente errado mesmo. Ainda mais quando o personagem tem um olho menorzinho como o Zetsu, ou um pouco maior, aí fica mais estranho ainda. É basicamente a distância de um olho, e outro é a distância do nariz, como eu exemplifiquei nesse desenho aí. Em alguma parte aí, vocês olham aí direito, que vocês vão estar vendo. Depois eu fiz a sobrancelha do Zetsu, que é meio quadradona. Eu não gostei tanto da sobrancelha dele, eu acho que ficou meio esquisito, sinceramente. Eu remodelei um pouco da mão dele, depois comecei a fazer o cabelo dele, que eu achei que foi muito difícil de fazer o cabelo dele, principalmente porque o cabelo dele tá meio jogado ao vento, algo assim. E tem algumas mechas que eu remodelaria totalmente do zero, se eu fosse fazer hoje. Mas eu achei que ficou legal, velho. Em relação ao raio do Zetsu, esboço, eu tentei fazer o mais solto possível, em outra camada no Xpaint, para poder facilitar na hora de apagar o que ficou debaixo dos raios. Eu fiz escando, depois eu apaguei o que estava por dentro do raio da camada de baixo, que seria a outra parte do esboço. E detalhei mais um pouco e depois comecei a fazer a linha arte. A linha arte do raio e da mão, especificamente, eu fiz um pouco diferente, contornando mais algumas partes para poder dar mais detalhe e força ao traçado do raio. Eu fui fazendo, o olho dele eu fiz com a opacidade um pouco reduzida. A parte de dentro ele ficar um pouco com as partes brancas no olho, line art. A pele eu fiz em dois tons diferentes. Enquanto na pele eu usei um tom mais puxado por cobra. Na mão eu usei um puxado mais por cinza, a mão dele. Que acabou que essa mistura muito louca, ficou esquisita, sinceramente foi esquisita. Mas eu gostei, a pintura ficou legal, eu acho que poderia padronizar melhor, eu escolhi ou um tom puxado por cinza, ou um tom puxado por amarelo, abóbora, que é o que eu normalmente uso. E a base do raio, eu usei um azul aleatório, claro. E depois fui passando algumas partes, roxo, azul escuro, e coloquei, para fazer a textura do raio, eu coloquei mini rachuras dentro dessa parte do raio, especificamente falando. Usando a questão da camada que tem no Ellipse Paint, que se adiciona camadas e texturas de, sei lá, bolas, rachuras, alguns detalhes um pouco mais, só vou tentar um pouco diferenciado no desenho. E usei filtro também na luz, os raios do Zetsu, fazendo algumas coisas diferentes, sei lá, eu fiz muitas coisas nesse desenho, sinceramente, mas são coisas muito pequenas, pra falar a verdade. Mas que dão muito contexto ao desenho. A cor que eu usei no cabelo dele a princípio, não no cabelo agora, ficou bizarra, eu acabei trocando, usando filtro. E depois fiquei trocando depois os filtros, usando alguns tons um pouco mais parecidos, puxando para um lado para o outro. Basicamente não tem muito o que falar sobre Zetsu, é um desenho bem fácil, apesar de tudo. E eu usei textura em maioria dos personagens, até na roupa dele eu usei algumas texturas. Se você chegar muito bem perto e aumentar a qualidade, dá pra perceber que eu fiz algumas texturas, tanto na espada quanto da roupa em si. Que é a textura de pixelamento, normalmente o povo usa no mangá. E eu usei meio que uma pintura de desenho aleatório. Eu acho que é isso que eu poderia estar falando sobre Zetsu. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe o vídeo e um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!